Bom, boa tarde. Estamos aqui na nossa quarta aula de apoio do dia 10/10, que a gente vai focar numa aula extra, né, um pouco que talvez não tenha sido abordada com tanta profundidade durante a disciplina, né, que é a questão do Pantanal. Aqui nessa aula, a gente vai buscar dar direcionamentos para vocês, né, caminhos para vocês poderem estar estudando. A gente vai usar como base a obra do Aziz Absaber, né, Paisagem de Exceção, porém, devido à densidade dos conteúdos que tem lá, quando eu estava elaborando essa aula, eu percebi que ficaria muito denso, ficaria uma coisa muito, com muitos conceitos, ficaria uma aula muito difícil de absorver o conteúdo da forma que eu acho que seja ideal, né, que é bem cadenciado e lento. Então eu preferi falar de temas mais abrangentes, tanto sobre o professor Aziz Absaber, como sobre o Pantanal, como sobre algumas leituras e algumas interpretações, e aí trazer um pouco de um ou dois capítulos do livro e mostrar como que vocês podem estar fazendo a leitura do livro, que elementos vocês podem analisar que são interessantes, né? Então aqui vai ser uma aula mais de direcionamento, que a gente vai sempre reforçar em todas as aulas, é que o incentivo é sempre a leitura. Eu sempre incentivo bastante que vocês leiam as obras, que vocês leiam os textos, que vocês busquem o conhecimento, porque é aí que realmente, o esforço que a gente está tendo aqui, que vai ser realmente amarrado, vai ganhar muito poder. Então, essa aula aqui é uma aula mais expositória, para mostrar temas que são relevantes e caminhos para vocês. Belezinha? O áudio tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Stephanie, Eduardo, tá tranquilo? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o livro, né? Ou seja, aprofundando um pouco mais sobre o livro em questão, O Paisagem de Exceção, do Aziz Absaber. O que eu acho que é relevante para vocês prestarem atenção quando estiverem lendo o livro? A primeira delas é que o livro é dividido em duas partes. A primeira, que é falando um pouco mais do Pantanal, né? Falando de como ele se surgiu, quais foram os processos. E essa primeira parte sobre o Pantanal vai da página 11 até a página 78. E a parte do litoral, que aí fica como uma leitura extra, né? Talvez não seja tão importante agora, nesse momento, da página 79 até o final do livro, né? Então, quando vocês pegarem para ler e vocês quiserem alcançar o conhecimento só da parte do Pantanal, é da página 11 até 78. Quando vocês estiverem lendo, o que eu acho que é interessante de vocês prestarem atenção e guardarem na mente de vocês, né? Quando vocês estiverem fazendo um mapa mental, que elementos que eu acho que vocês têm que ter no seu mapa mental e tem que ter no seu estudo e tem que ter bem claro na cabeça de vocês quando estiverem lendo. Primeiro, é fazer uma divisão de como que o professor Aziz vai estar tratando dos elementos. Qual que é o primeiro elemento? A história geomorfológica do Pantanal, né? Aí três termos aí que ele usa, que é o paleoabóbada, que a gente vai falar um pouco dele, aplanamentos, ou seja, deixar o terreno mais plano, e o paleoplano. Segundo ponto, a bacia do Pantanal, significado paleogeográfico. O que acontece? Nesse capítulo, o professor Aziz, ele vai mostrar como que, digamos assim, lógico, vai ser uma construção ao longo de todo o livro, mas ali nele, ele vai tratar em questão de como que o Pantanal, ele é uma porta para diversos processos que aconteceram ao longo da história geológica. Sabe? Ou seja, ele tem uma geografia complexa. Ou seja, o que significa a palavra complexos? Significa que são várias partes. Ou seja, ela tem várias partes que unidas formam aquela paisagem. E aí, quando ele trata isso dentro da unidade de análise bacia, fica muito mais fácil, muito mais, digamos assim, algumas partes dão liga nessa parte do capítulo. E aí, outra parte que eu acho importante vocês prestarem atenção quando estiverem lendo o livro é sobre o uso de imagens de satélite para o estudo do Pantanal Mato Grossense, né? Os comentários que o professor Aziz Absaber faz. Ali fica uma parte bem gráfica, né? Para a gente ver o conteúdo na prática, porque eu vejo que a construção que o professor Aziz faz é dar uma carga teórica
para você, né? Ou seja, dá os conceitos, dá as ideias, e aí chega na parte aqui da utilização das imagens de satélites, fica um pouco mais fácil, né? Porque você pode ver de forma visual, né? No final do livro também tem algumas imagens de satélite, então o conteúdo que está ali muito teórico ganha um sentido mais prático, né? Fica um pouco mais fácil de entender. Então, eu acho que é uma parte que vocês também podem estar prestando atenção durante a leitura. Flutuações climáticas e mudanças ecológicas. O que acontece? A principal teoria que o professor Aziz trata nesse livro, para estar explicando o surgimento e o desenvolvimento do Pantanal, é a teoria dos refúgios dos redutos. O que acontece? A teoria dos refúgios dos redutos, ela é baseada no estudo das flutuações climáticas e nas mudanças ecológicas do período quaternário, né? A gente vai estar mostrando aqui mais à frente uma imagem sobre as eras geológicas, e aí talvez isso fique mais fácil. Mas então, como a teoria principal do livro é baseada nesse estudo das flutuações climáticas, entender elas é central para você entender a teoria. Ou seja, é aquela coisa, é o trabalho que a gente já está fazendo aqui na disciplina. Para você entender os processos atuais, você tem que levar os anteriores. Ou seja, para você entender uma linha de pensamento atual, você tem que saber das linhas de pensamento anteriores. Então, percebam que é tudo um processo gradativo aqui no livro, ele vai tratando com vocês os temas em evolução, ou seja, em desenvolvimento. Ele pode ali começar no primeiro capítulo ali falando da importância desse estudo, mas depois fica uma coisa muito mais gradativa, sabe? E uma outra coisa, esse livro é um livro extremamente que você precisa ter uma carga teórica muito grande. E eu acredito que até se você tiver uma carga teórica muito grande, você tem que ler de forma pausada, sabe? Tem que ler de uma forma muito mais calma, sabe? Você não precisa, não vai ser aquele livro que você vai pegar, vai ler 5, 10, 15 páginas, sabe? De forma sem parar. É um livro que você vai ler uma página, vai cair ali num conceito que você não entende, aí você vai procurar ali no dicionário geológico, geomorfológico, que já tratamos em outras aulas, e para tentar entender um pouco melhor, sabe? É um livro que tem bastantes conceitos, né? O professor Aziz, ele é muito erudito, né? Ou seja, ele tem um arcabouço teórico muito grande, no seu modo de dizer, né? Ele é, digamos assim, bastante entusiasta na parte de geomorfologia e geologia, então ele sempre vai estar usando termos, terminologias, e aí é a recomendação que eu já fiz para vocês antes, é estar fazendo essas leituras de textos como esse, com o aporte do dicionário geológico geomorfológico, que eu já mostrei para vocês, tendo ele como base enquanto vocês leem, para o conhecimento não ficar tão disperso. Outra coisa, quando vocês estão lendo um texto um pouco mais rebuscado como esse, se vocês caírem numa palavra que vocês não conhecem, pesquisem, sabe? Não continuem a leitura sem ter entendido pelo menos todas as palavras que estavam ali. Porque se vocês passam batido pelas palavras que vocês não entenderam, lá na frente vocês vão ver que o conteúdo ficou meio disperso, sabe? Que você leu, mas não sentiu que a leitura fluiu tanto, sabe? Vocês já sentiram essa dificuldade, Stephanie e Eduardo, sobre vocês estarem lendo um texto um pouco mais científico, um pouco mais técnico, e lerem uma ou duas vezes, assim, sentir que não entenderam tanta coisa? Já passaram por essa experiência? Pois é. E isso ocorre principalmente por causa desse processo. Às vezes a gente cai em palavras que são muito complicadas, entendeu? Para quando você não tem tanto entendimento da área, por exemplo, qual a área que o professor Aziz Absaber ali vai atuar? Em geomorfologia, geologia e climatologia, né? Vamos lembrar sempre, né? Domínios morfoclimáticos, né? Morfoforma, geomorfologia, climáticos, clima, climatologia, né? Ou seja, ele vai fazer um balanço entre duas áreas do conhecimento. Então, significa que ele tem amplo domínio das duas áreas do conhecimento. E se o leitor, às vezes, mesmo tendo conhecimento dessas áreas, ainda vai ter um pouco de dificuldade, porque é um balanço novo. Sabe? O trabalho que o professor Aziz faz é um trabalho, acho que fenomenal, que a gente, conforme a gente vai ver um pouco na história da vida dele, foi, sabe, foi um eixo central na geografia. Então, o que acontece? Quando vocês estiverem lendo e vocês sentirem que está acontecendo isso, de que está difícil de entender, que vocês leem várias vezes e não entendem, é porque provavelmente está acontecendo esse seguinte processo. Vocês estão caindo em palavras que vocês não estão entendendo, e aí necessita pesquisar, né? Se não for uma palavra do termo de geologia e geomorfologia, pesquisar mesmo na internet, ter essa paciência na leitura, né? Ler de forma muito mais lenta e cadenciada.
Sim, então, teoria e método, assim, eu também tive bastante dificuldade, e aí era exatamente o exercício que eu tive que fazer para poder aprender. Isso que eu tô passando para vocês, eu aprendi meio que na prática, sabe? E, tipo, é aquela coisa, quando não cair numa palavra, cair num termo de alguma área do conhecimento específica, é pesquisar e entender aquele termo. É não continuar a leitura sem você estar entendendo as palavras que estão sendo usadas ali. Vamos supor, você está lendo um texto e aí cai a palavra, por exemplo, igual está aqui, depressão. Né? Depressão do Alto Paraguai. Tá, onde fica a depressão do Alto Paraguai? Aí você vai lá, pesquisa, vê certinho como que é a divisão geológica, geomorfológica do estado de Mato Grosso ou do Brasil. Ah, fica aqui. Tá. E como que isso tem a ver mais ou menos com flutuações climáticas e mudanças ecológicas? Aí você lê o seu texto e aí começa a fazer link, porque o que antes para você estava muito nebuloso, conforme a pesquisa que você faz, aquilo fica um pouco mais claro. É assim, quando vocês estiverem lendo um texto científico, ele tem que estar sempre em balanço com vários outros textos e vários outros conhecimentos. Ou seja, é não ficar só preso ao texto. É ir pesquisar, é ir um pouco mais a fundo em outros temas, é pesquisar palavras específicas e tentar entender melhor a frase, porque tem horas, por exemplo, no livro do professor Aziz, que ele vai fazer você bastante imaginar os processos, certo? Só que ele não vai fazer uma imaginação através de imagens, mas sim termos. E aí, para você estar conseguindo imaginar os processos se desenvolvendo, você tem que entender os termos. Por exemplo, para mim, se eu não tivesse pesquisado os termos, mesmo eu tendo um conhecimento um pouco mais avançado em algumas áreas, se eu não pesquisasse os termos, eu teria muita dificuldade para imaginar como que se deu a evolução do Pantanal. Por quê? Eu fui lá e pesquisei os termos. Conseguiram entender mais ou menos o caminho? A importância de pesquisar, de um texto científico não ser só é, o único direcionamento seu, e sim você ter várias frentes, pesquisarem as palavras. Conseguiram entender mais ou menos a ideia? É isso, então. Acho que vocês mantendo isso em mente, vai ficar muito mais fácil ler alguns textos científicos, né? Lendo de forma mais gradativa. Mas beleza, vamos dar procedência à aula então. Tá, então ele fala das flutuações climáticas porque a teoria dos refúgios redutos é baseada nela. Só um momento, deixa eu aceitar mais uma pessoa. Pronto. Boa tarde, Cauane. Seja muito bem-vinda. Então, beleza. Falou das flutuações climáticas, ok? E agora ele vai para a teoria dos refúgios e redutos, né? Porque é nela que essa teoria é a central do trabalho. Ela você tem que entender para você estar se localizando no que o professor Aziz está propondo no livro. Qual que é a função? Como que ele vai explicar a formação do Pantanal? Então, vocês entendendo essa estrutura, vocês vão chegar no coração do trabalho, certo? Deixa eu acertar a Ludiane aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ludiane. Seja muito bem-vinda. Então, entendendo esse processo, né, ou seja, fazendo toda essa estrutura aqui no mapa mental de vocês, quando chegar no coração do trabalho, que é a teoria dos refúgios redutos, vocês já vão entender, você vai falar, pô, essa teoria aqui, ela tem bastante coisas desses elementos dessas flutuações, né, que tem a ver com a leitura que ele fez das imagens de satélite, e que tem a ver com a leitura da bacia do Pantanal, e que tem a ver com a leitura da história geomorfológica do Pantanal, ou seja, tudo vai amarrar quando chegar nessa parte do capítulo. Vai dar um nó, assim, vocês vão falar, pô, agora tudo que estava parecendo meio tá solto, agora tá ordenado. E no fim, o professor Aziz faz uma coisa que eu acho incrível para quem quer se aprofundar nos estudos do Pantanal, de geomorfologia, de climatologia e hidrologia, que ele faz umas cerca de 7 a 8 páginas só de recomendações de leitura. Isso, para quem quer se aprofundar nessa área, sabe, é uma coisa fantástica. Que foram poucos livros que eu vi ter esse cuidado com a divulgação do conhecimento. Ou seja, ter essa motivação de querer que a pessoa tenha caminhos para ela poder estudar e ler. É quase como se fosse uma orientação para se aprofundar naquele assunto que o professor Aziz estavam fazendo. Então, essa parte aqui eu acho que é muito importante. Bom, belezinha? Conseguiram entender mais ou menos o que eu acho que é importante de vocês verem quando vocês estiverem lendo o livro?
Ficou alguma dúvida? Ou a gente pode dar procedência? Tranquilo. Então, faça um mapa mental, quando vocês estiverem estudando, que tenha esses temas, tá bom? Que eu acho importante. Vamos dar procedência. Tá. Falamos um pouco do livro, certo? Agora, que vocês vão ver aqui hoje com a gente aqui? O que vai ser apresentado para vocês hoje? Bom, o roteiro da aula eu dividi em 4 partes. A primeira, uma introdução, né, sobre quem é o Aziz Absaber, né, a vida e a obra dele. Segunda parte, formação do Pantanal, né, geologia, geomorfologia e paleoclima, ou seja, como o Pantanal surgiu, né? Ou seja, aqui já vai abordar um capítulo em específico do livro, né? Ou seja, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar lendo e absorvendo algumas ideias, é, digamos assim, durante a leitura, né? Quais são, digamos assim, os insights que vocês podem ter para você estar conseguindo ler melhor. Porque o que eu acho importante? Que vocês peguem essa aula aqui, pelo menos a ideia, sabe? A forma como eu estou interpretando as leituras, a forma como eu estou lendo e estou absorvendo as coisas, como eu estou organizando, sabe? E que depois vocês coloquem na prática. Tá? Então, o intuito aqui da aula não é que vocês saiam daqui sabendo de tudo sobre o Pantanal, mas que vocês saibam, né? Pelo menos por onde vocês podem estudar, sabe? Ou ter um entendimento básico e aí saber onde que vocês podem estar indo para poder aprofundar esse conhecimento. Porque se fosse para ter digamos assim, é, abordar todas as temáticas, tudo que foi relevante sobre o Pantanal, seria praticamente um curso inteiro, sabe? Seria muito mais do que 4 horas por semana, enfim, ficaria uma coisa muito densa, muito conteúdo, precisaria de muita leitura e eu acho que ficaria um pouco maçante para vocês. Então, eu acho que nessa estrutura assim de mostrar o raciocínio para vocês estarem aprendendo, estudando e absorvendo as informações e podendo discutir sobre elas, eu acho que fica uma aula muito mais rica. Beleza. E por fim, né, a gente fala um pouco do Pantanal e da teoria dos refúgios dos redutos. Nesse capítulo em específico, eu preferi usar só um slide sobre o livro, né? Ou seja, porque, querendo ou não, não adianta muito eu entrar muito a fundo nessa teoria dos redutos e dos refúgios, até porque já vou mostrar um vídeo para vocês sobre ela também, porque ela vai reunir muita coisa que já foi dita no livro. Então, se eu entrar em muitos detalhes para vocês sobre ela, vai acabar ficando um pouco desconexo, sabe? Vai ficar um pouco difícil demais. E eu vi que eu tentei simplificar um pouco e não ficou muito bom, porque precisa de muita coisa base que já foi dita no livro, né? A teoria, tanto é que a teoria dos refúgios e dos redutos, ela aparece lá pela página 63, 67, mais ou menos, se eu não estou enganado. Então, ela vem muito à frente do livro, e não é por acaso, porque realmente você precisa ter uma base para entender ela bem. Mas eu vou estar explanando pelo menos as ideias iniciais dela para vocês. E por fim, a gente vai estar falando de recomendações, né? Tanto leituras e como bibliografias, né? Ou seja, eu vou estar passando para vocês direcionamentos para onde vocês se aprofundarem no Pantanal. Vão ter livros de alguns professores que vocês já conheçam, e basicamente todos eles que eu vou estar recomendando eu tenho em PDF. Então, se vocês quiserem algum em específico, eu posso estar mandando para vocês também. Belezinha? Podemos começar a tocar o barco? Ficou alguma dúvida? Então vamos lá então. Primeiro tópico, introdução. Vida e obra de Aziz Absaber. Qual? Está muito baixo. E agora, vê se melhorou meu áudio. Está um pouco mais alto. Tá melhor, Kawane? Eu dei uma aumentada no meu aqui. Mesma coisa. Vai continuar abaixo? Alô? Para os demais colegas, o meu áudio também tá baixo ou tá normal? Aqui está tranquilo, melhorou. Tá. Eu acho que tava um pouco baixo o meu mesmo. Mas aí, beleza, já deu uma aumentadinha nele já. O meu tá alto.
E agora, Stephanie? Como é que tá? Deu uma baixada aqui, em uns 2 volumes aqui. Que tá ok. Ainda tá alto, Stephanie? Tá bom, beleza então. Só dá uma regulada aqui no som, como a gente faz as coisas ao vivo, né? E tem esses problemas técnicos. Mas beleza, vamos lá. Vida e obra de Aziz Absaber. Aqui uma foto do professor Aziz, né? Primeiro, qual foi a principal obra do professor Aziz, né? Tipo assim, quando vocês estiverem estudando qualquer obra, primeiro tentem entender o autor, sabe? Nunca peguem a obra logo de cara e já leiam. Tenta entender primeiro de quem que escreveu ela. Porque no processo de vocês entenderem quem escreveu ela, vocês vão estar conseguindo entender a obra de uma forma muito mais abrangente, muito mais complexa, porque vocês vão saber em qual movimento que o autor vai estar inserido. Por exemplo, o professor Aziz aqui, ele está mais ou menos ali no período em que as teorias sistêmicas estão ganhando muito mais valor no Brasil, sabe? Ou seja, que a geografia já está começando a ganhar elementos para conseguir discutir planejamento, sabe? Para conseguir discutir como se lidar com o meio ambiente. Ou seja, a relação sociedade e natureza está ficando muito mais arrojada, né? A gente está tendo uma capacidade muito maior de discutir, certo? Então, por isso que é importante compreender o autor. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, aqui no lado esquerdo, né, do lado da introdução, a gente tem os domínios morfoclimáticos, que é a obra central do professor Aziz. A maior contribuição, na minha opinião, que ele fez para a geografia foi os domínios morfoclimáticos, certo? Teve outras contribuições, né? O professor Aziz ele tem trabalhos em várias áreas que eu recomendo bastante. Quem quiser se especializar nessa parte, sabe, da leitura integrada da paisagem relacionada principalmente com geologia e geomorfologia, tem que ler o professor Aziz Absaber. E eu acho que eu posso ir até além, falar que é uma leitura básica, sabe? Uma leitura de base para geografia, um autor que vocês têm que conhecer, porque foi graças a ele que a gente faz geografia do jeito que faz hoje, sabe? Foi muito importante para a história da geografia, sabe? Então, se vocês tiverem interesse e curiosidade, leiam as obras do professor Aziz, sabe? Tentem desnudar, né? Ou seja, tentem pegar nos mínimos detalhes, realmente entender os conceitos, entender as ideias, fazer as leituras, ter a prática, porque eu acho que vai ser um processo muito rico para vocês. Mas beleza, vamos lá então. Bom, vou estar lendo aqui o que eu coloquei para vocês e comentando algumas coisinhas, tá? O professor Absaber foi autor de estudos e teorias fundamentais para o conhecimento dos aspectos naturais do Brasil. Sua produção em geografia concentrou-se sobretudo em domínios morfoclimáticos e fitogeografias brasileiras. Sertões do Nordeste, estudos amazônicos, superfícies aplanadas do Brasil, teoria dos refúgios e na revisão das pesquisas sobre desertificação na campanha gaúcha do Sudeste, além de esforços para o cruzamento entre o ensino fundamental com a educação de base regional para o país. Vocês percebem o quanto que ele está fazendo uma abordagem muito profunda sobre várias áreas do Brasil? Você entende como que é a visão? Porque, tipo assim, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, que envolve a nossa cidade, a gente vai ter uma visão, certo? Quando a gente relaciona essa nossa cidade com outra cidade que você conheceu, você vai ter uma visão mais ampla. Quando você faz entre municípios, mais ampla. Quando você faz sobre várias regiões, igual a professora Aziz Absaber fez, você tem uma visão ainda maior de processos. E aí você começa a perceber que existe um todo complexo, sabe? Você entende que há diversas características, informações e origens diferentes para o Brasil. Por isso que o trabalho dele é tão importante, porque ele consegue trazer um panorama geral do Brasil para nós. Sabe? Ele consegue dizer como que as regiões se desenvolveram da forma que se desenvolveram, por que, que as paisagens são da forma que são. Por isso que a gente está vendo esse livro nessa disciplina, por isso que a gente está vendo o professor Aziz nessa disciplina aqui, porque ele vai estar dando uma explicação muito bem fundamentada sobre as paisagens. Por isso que o nome desse slide que eu coloquei para vocês é análise da paisagem, né? Vamos voltar lá só no comecinho para vocês verem, ó, análise da paisagem Pantanal. Porque o professor Aziz, ele vai estar dando caminhos para a gente estar entendendo as paisagens com profundidade.
sabe? Com o arcabouço científico teórico necessário, sabe? E não é à toa, né, que é tão notório que esse é o esforço dele, porque vocês verem aqui no final, ó, ele ajuda no desenvolvimento da educação de base regional para o país. Ou seja, ele quer que nós, brasileiros, né, que nós, geógrafos, que nós, estudantes universitários, conheçamos melhor o nosso país em detalhes, porque ele acredita que isso é importante, principalmente para, tipo assim, a partir do momento que a gente entende o porquê que a nossa paisagem, o porquê que nossas riquezas naturais são importantes, a gente começar a entender o que é conservação ambiental. Começa a entender o porquê que a gente tem que conservar, o porquê que a gente tem que, sabe, manter, sabe, é, toda essa riqueza e todo esse desenvolvimento que a gente tem aqui, sabe. Bom, vou continuar fazendo a leitura. Realizou centenas de pesquisas e tratados de relevância internacional nas áreas de ecologia, biologia evolutiva, fitogeografia, geologia, arqueologia e geografia. Sua produção contabiliza mais de 500 trabalhos, entre artigos acadêmicos, teses, capítulos de livro, prefácios e apresentações de livros, resenhas, publicações em jornais, revistas, documentos e relatórios. Ou seja, ele tem um trabalho muito amplo. Conforme a gente vai ver no próximo, nesse slide aqui, ó, são quase 70 anos de estudo em geografia. Então, o professor Aziz, ele tem uma carga teórica muito grande, sabe? Essa é a ideia que eu quero que vocês tirem, que ele fez muitos trabalhos ao longo do Brasil, sobre as regiões brasileiras, sobre como a gente pode estar analisando e entendendo as paisagens. Então, é como se essa nossa disciplina é como se para ele tivesse vivido isso ao longo de 70 anos, sabe? Ou seja, é como se ele tivesse vivido a nossa disciplina que a gente está tendo durante toda a vida dele, certo? Beleza. Vamos lá. É, continuar a leitura. Até aí tá tudo bem? Estão conseguindo pegar mais ou menos a ideia? Estou dizendo um pouco rápido demais? Está muito acelerado? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Então, beleza. Se eu tiver acelerado um pouco demais, pessoal, me avisem, tá? Que às vezes eu empolgo demais na hora de ficar falando, né, de coisas que eu gosto, assim, aí não para mais, né? Mas beleza, então se tá tranquilo, então vamos embora. Bom, o professor Aziz Absaber nasceu em 24 de outubro de 1924, em São Luís de Paratinga, São Paulo, e dedicou quase 70 anos ao estudo de geografia. Aos 17 anos, ingressou no curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, a FFLC, da USP, né? Vale lembrar que nessa época que Geografia e História era, como é que eu posso dizer, eram cursos unidos, né? Não se distanciava a geografia nem da história. A gente pode ver que até hoje ainda, por mais que sejam cursos que hoje estão distantes, ainda estão no mesmo bloco, né? Olha o nosso bloco lá da UFMT, Instituto de Geografia, História e Documentação. Ou seja, teve épocas que o curso de Geografia e História eram juntos, porque eram áreas muito afins, né? A geografia cuidava do espaço e a história do tempo. E o que que é, né? O tempo e espaço é como você explica a maioria dos acontecimentos. Que interessante, né? Bom, ele dedicou-se pela geografia, na qual se licenciou em 1944, né? E tornou-se especialista em geografia física em 1946, quando iniciou estudos sobre geologia, é, ingressou na USP. É tipo assim, essa parte aqui da história é, entra quase como se fosse um boato, né? Não sei ao certo se tem confirmação disso ou não, nunca fui muito a fundo, mas algumas pessoas dizem que o professor Aziz ele entrou na USP, né? Como jardineiro, ou seja, ele não como estudante primeiro, mas como perceberam que ele fazia mapas muito bem, digamos assim, a parte gráfica que ele fazia era muito boa, né? Ou seja, ele fazia bons mapas, sabe? Desenhava muito bem. Chamaram ele para poder estar fazendo práticas de laboratório, né? Conforme coloca aqui, durou 3 meses, né? Então a gente, pra você ver como é que a história é diferente, né? A gente percebe que, às vezes, muitos talentos, assim, da geografia, a gente vê que surgem mais ou menos nesses contextos, sabe? De forma meio inusitadas, assim.
É muito interessante a história do professor Aziz, tá. Inclusive, eu acho que eu até vou colocar um vídeo para vocês depois, contando um pouco dela. Bom, 3 meses depois, no departamento de Geologia e Paleontologia da FFLC, muito provavelmente pela qualidade dos desenhos que ele fazia, né, e aí, percebendo isso, chamaram ele para pesquisar junto. Bom, ele manteve-se no cargo enquanto obtinha o doutorado em 1956, até se tornar livre docente em 1965. Vale lembrar, né, que livre docência é quando o professor ele ganha um grau quase que máximo dentro da academia, né? É um cargo muito prestigiado. A gente tem professores aqui, como a professora Sônia, a professora Teresa Iga, né, que chegaram nesses graus altos assim de contribuição acadêmica, né? Então, é de fato uma posição muito importante se chegar, né? Bom, quando passou a dar aulas em Geografia Física na universidade, beleza. Antes de ser professor da USP, deu aulas no ensino médio e na Pontifícia Universidade Católica PUC, de São Paulo. Tornou-se professor titular em 1965, né? E aposentando-se na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? FFLAC, em 1982. Então, essa é a vida do professor Aziz, né? O que a gente pode tirar daqui? Que ele basicamente fez muitas contribuições para a geografia e ele viveu a geografia por muitos anos, sabe? Então, a gente sempre vai ter a aprender com o professor Aziz, né? Mesmo após o falecimento dele, acho que as contribuições dele vão, sabe, percolar todas as disciplinas por toda a história da geografia do Brasil, né? Bom, mas eu acho que a princípio é isso. Compreendido a parte da aula do professor Aziz? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo. Beleza, estão conseguindo acompanhar bem? Suave. Podemos ir para o próximo tópico? Então, beleza. Bom, agora, né, compreendido melhor quem é o professor Aziz, vamos para a obra que a gente vai tratar aqui hoje, né? Pelo menos de forma introdutória. A obra é essa daqui, né, com essa capa, que inclusive tem na biblioteca, né, inclusive eu tô com a obra física aqui, né, eu fiz o empréstimo na biblioteca, que é essa, Brasil, paisagem de exceção, litoral e o Pantanal Mato Grossense, patrimônios básicos. Vamos lá. Por onde que a gente pode começar para estar entendendo para começar tipo, dar os primeiros passos, né? Isso daqui é o que vem antes. Tipo, sempre que você vai ler um livro, quando você começar a ler ele e você perceber que tem alguns termos que estão complicados, né? É mais ou menos o que a gente já conversou mais cedo. Pesquisem. Por exemplo, quando eu comecei a ler o livro do professor Aziz, eu percebi a seguinte coisa. Ele sempre estava falando muito da bacia do Alto Paraguai, estava falando que o Pantanal ele é da forma que é porque tem uma rica rede de drenagem, né? Aí eu parei para pensar, tá? Como que é essa bacia, então, do Alto Paraguai, né? Ou seja, como que se deu essa história geomorfológica do Pantanal? Eu fui atrás, pesquisei e encontrei mais ou menos essa imagem aqui, ó, né? Que vocês estão vendo aqui. Primeiro, vamos dar uma lida um pouco sobre em que momento que essa bacia se enquadra no Pantanal. Ó, o Pantanal é do centro-oeste do Brasil, leste da Bolívia e nordeste do Paraguai, em uma planície aluvial, né? Vamos lembrar que aluvial é uma área que recebe grande quantidade de água, né? Com 150 mil e 500 mil, acho que quilômetros quadrados, se não me engano, que drena as cabeceiras e afluentes do rio, da bacia do Alto Rio Paraguai, e constitui uma das maiores áreas úmidas tropicais do mundo. O que isso aqui quer dizer? Que graças a essa rica rede de drenagem, o Pantanal ele permanece sempre úmido. Vocês conseguem visualizar mais ou menos isso daqui? Por exemplo, ó, aqui o rio ele recebe drenagem tanto do rio Cuiabá, Rio São Lourenço, sabe? Ó, Rio Paraguai. Ó, tem a passagem da Conceição aqui. Você percebe o tanto de rios que conflui para o Pantanal? Ó, o Pantanal é essa parte que está em verde mais claro. Tá vendo? Ó,
ela recebe uma rica rede de drenagem, ou seja, recebe muita água. Então, uma área que está sempre úmida, porque ela está recebendo sempre, tá sempre muitos rios confluindo para aquela região. Vocês conseguem ter essa visualização? É basicamente isso, sabe? Por isso que o Pantanal sempre tem água o ano todo, porque ela está sempre recebendo muita água de diversos rios, de diversas cabeceiras. É uma rede de drenagem muito, muito rica, tá? Mas beleza. É só por causa disso? Não, tem mais elementos também. Qual que é o outro elemento? Se vocês perceberem, como que é o relevo do Pantanal? Se vocês perceberem aqui, ó, aqui são os planaltos, né? O escudo. É, quando for esses termos de geomorfologia, podem ficar tranquilos se vocês não estiverem entendendo alguns deles. Quando for ter a aula de apoio extra sobre geomorfologia, eu vou estar falando melhor sobre as nomenclaturas, assim. Então, mas se tiverem dúvidas, podem perguntar também, é tranquilo. Mas eu vou aprofundar mais neles nessas aulas de geomorfologia. Então, beleza. A gente percebe que tem os planaltos e tem a formação desse escudo, né? Ou seja, aqui nessa parte de verde, é a parte mais verde mais escuro, são as partes mais altas, e aí tem como se fosse um grande, vou usar a nomenclatura comum, como se fosse um grande buraco, né? Ou seja, uma grande depressão interplanáutica, ou seja, uma depressão entre planaltos que tem essa característica de, né? Vamos lembrar primeiro da lógica básica de como funcionam os fluidos, né? O rio ele sempre vai correr da parte mais alta à parte mais baixa, certo? E no Pantanal, como é uma grande área mais baixa, todo os rios, toda a água do entorno vai vir até a parte mais baixa. Por isso que acontece esse movimento aqui, porque essa área aqui é muito baixa. Então tudo que é do entorno que está mais alto vem para a parte mais baixa. Então, sacane, como que as teorias elas chegam mais ou menos na prática? E aí, quando chega nessa parte mais baixa, ele fica assim, ó. Como que a energia é mais baixa, acontece muito do rio ele estar seguindo numa direção, e aí, devido à resistência dessa bacia sedimentar, né? Mais outro conceito também. Aqui, o Pantanal é uma bacia sedimentar, ou seja, ele vai estar recebendo a contribuição de todas essas áreas do Planalto. Inclusive, eu acho que na próxima imagem, não, mais para frente, a gente vai ver como que mais ou menos se dá essa bacia sedimentar, mas por enquanto vamos entender pelo menos as ideias básicas. Então, o Pantanal ele recebe muita contribuição dos planaltos do entorno, e por que que isso acontece? Porque ele é uma área mais baixa, e aí forma essa paisagem aqui que a gente está vendo. E por que que essa paisagem é desse jeito? Porque como é uma região com baixo desnível, ou seja, uma região extremamente plana, né? Ou seja, é uma planície aluvial. O que acontece? A água, ela, vamos supor que tem um rio correndo nesse sentido. Quando ela recebe uma certa resistência, como ela não tem velocidade o suficiente, ela meio que se espalha para buscar os caminhos mais fáceis. Porque enquanto está aqui descendo no Planalto, ela ganha velocidade quando ela está caindo, sabe? É aquela coisa, é a ação da gravidade, ou seja, a água ela vai ganhar mais velocidade por ela tá numa queda. Certo? É o que é a diferença que a gente trata ali, né, em geomorfologia do alto curso para o médio curso e para o baixo curso, em que o alto curso tem uma alta carga, né, ou seja, a água passa, desce muito mais rápido, ou seja, ela se movimenta mais rápido, e chega no baixo curso, igual está aqui, ela fica mais devagar, né, porque não tem tanta variação no relevo. E aí a tendência é que criem essas poças. Certo? Até aí tudo bem? Compreenderam mais ou menos a questão do alto, médio, baixo curso, da rede de drenagem do Pantanal? Beleza, né? Como é muita informação, pessoal, por isso que eu tô sempre pedindo feedback para vocês, sabe? Porque é bastante coisa, às vezes vocês podem ter dificuldade numa área ou outra, daí procure bem gradativo, sempre perguntando e pedindo feedback de vocês. Porque eu sei quanto que é, tem várias nuances nesses trabalhos. Mas tá tranquilo então, né? Podemos tocar o barco. Vamos lá. Então,
Ok. Entendendo os conceitos básicos do Pantanal, como que ele se formou, né? Como que é essa história geológica, geomorfológica e paleoclimática? Ou seja, como que ele se desenvolveu, né? Já que a gente entende como ele é hoje, vamos agora entender como ele se tornou isso, né? Ou seja, qual foi a sua história. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente estar entrando nas teorias, a gente tem que estar entendendo em que momento que o Pantanal surgiu. E para isso, a gente tem que estar localizando ele dentro das eras geológicas. Todo estudo que a gente for fazer de qualquer área da geomorfologia, da geologia, que tiverem falando de formação do relevo, eles sempre vão estar se baseando nas eras geológicas, na maioria das vezes. Ou seja, para a gente estar entendendo como a paisagem já foi, a gente tem que estar entendendo como ela se modificou dentro de um espaço-tempo. E esse espaço-tempo são as eras geológicas. Beleza. Em qual espaço-tempo que surgiu o Pantanal? Durante o período Cretáceo, né? Que vamos lembrar que o período Cretáceo ele é dividido em superior e inferior, né? Sendo o inferior o surgimento dos mamíferos e das aves, e o superior com a extinção dos dinossauros e outras formas de vidas primitivas. Então, o Pantanal ele surge nesse período aqui, há mais ou menos 135 milhões de anos atrás. E como que foi esse processo de surgimento? Basicamente, teve um processo de subducção, né? Vale lembrar o que é a subducção, né? Vou fazer um desenho aqui para vocês, só para ilustrar. A subducção é quando uma parte do relevo entra por baixo, né? Vou fazer aqui de cores diferentes, ó. Esse aqui é o relevo brasileiro. Deixa eu deixar um pouco mais aqui, né? A placa sul-americana, né? E aqui é a placa oceânica. A subducção é quando ela entra nesse processo para baixo, né? Ou seja, subducção, ou seja, ele desceu, sabe? Ele entrou por baixo. E quando ele entra por baixo nesse sentido aqui, o choque das placas faz essa placa aqui brasileira sorgir, ou seja, subir. É esse exato processo. É como se, sabe quando vocês estão usando, por exemplo, uma ferramenta assim de manuseio e vocês querem que ela suba, né? Ou seja, você está usando alguma coisa para servir de auxílio para erguer alguma coisa muito pesada, é mais ou menos isso que acontece nas placas, sabe? Basicamente, a partir do momento que essa placa entrou, ela subiu a do Brasil, certo? E aí, quando teve esse sorgimento, que surgiu o Pantanal. Porque ele foi uma área sorguida. Entenderam mais ou menos o processo? É isso. É desse período que a gente está falando. E essa modificação que eu acabei de explicar para vocês aconteceu durante o período Cretáceo. Ou seja, essa é a leitura base que a gente tem que estar tendo. E como que eu fui encontrando esses temas, sabe? Como que eu fui encontrando essas bases? É durante as leituras. Se durante a leitura você está vendo que você está caindo em períodos, em eras geológicas, igual tem aqui, né? Quaternário, Cretáceo, né? Pesquisem, tentem entender qual foram as partes marcantes desse processo, sabe? Vocês têm que dividir bem o conhecimento que vocês estão adquirindo ali, sabe? Buscar sempre referências e sempre outras leituras. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos essa prática que eu estou pedindo para vocês fazerem, sabe? É como se fosse um exemplo, tá bom? Então, beleza. Entendemos então em qual período que aconteceu. Então, vamos lá para o processo. Ó, surgimento do Pantanal. Uma paleoabóboda esvaziada à margem da bacia do Paraná. Esse aqui é, no caso, um dos títulos do capítulo do livro. Né? Agora a gente vai para a parte prática. Como interpretar o que está ali no livro de forma mais aprofundada, né? Ou seja, como que vocês podem estar fazendo as leituras e absorvendo as informações. Beleza. Primeira palavra que a gente caiu aqui, paleoabóboda. O que é isso? Basicamente, digamos assim, nas leituras mais recentes, a gente percebe que o que acontecia, né, no Pantanal era o seguinte. Imagina que estou vendo um terreno extremamente plano, né? Acho que eu tenho esse exemplo. Ah, tem aqui. Ó, imagina que está vindo um terreno extremamente plano, né? Ou seja, um escudo cristalino. E aí ele tem uma grande queda, né?
abrupta, igual tá tendo aqui. Ele fala isso daqui, ó, essa abóboda. A abóboda é essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo com o meu mouse aqui, ó. Tá vendo? É esse buraco que é causado de forma abrupta no terreno, sabe? Aí parece que estava tendo uma continuidade aqui, né? Aí de repente teve um grande buraco e aí formou essa abóboda. Essa forma geométrica que significa abóboda, certo? Então quando o professor Aziz coloca paleoabóboda, é esse formato aqui, tá bom? Desse contínuo que foi quebrado, né, por uma depressão interplanáutica, né? Vamos lembrar que aqui são os dois planaltos, então uma depressão interplanáutica é essa queda entre os dois. Beleza, vamos lá. Tá. Que outra coisa que é interessante da gente tirar daqui? Vai ter um momento durante o capítulo que o professor Aziz vai falar que o Pantanal ele surge ao lado da bacia do Paraná, né? E aí, o que convém a gente fazer? É se localizar. Onde que fica essa bacia do Paraná? Aqui, ó. Nesse exato lugar que eu coloquei no mapa para vocês. Então, se está ao lado, logo é a bacia do Paraguai. Porém, como a bacia do Paraguai ainda não estava formada, você não pode usar esse título. Vocês entendem? Que, tipo assim, enquanto aquilo não existir, não tem como vocês falar que usar ele como ponto de referência. Você sempre tem que usar o lado. Porque geralmente aqui, digamos assim, o entorno ele se desenvolveu primeiro do que essa bacia do Paraguai, que é onde o Pantanal fica. Por isso que o professor Aziz ele faz essas relações, sabe? São detalhes sutis, são coisas que precisa ficar um pouco mais atento. Outro elemento importante, a profundidade do Pantanal, né? Basicamente, o Pantanal ele é uma bacia sedimentar, ou seja, recebe sedimentos de todas essas partes aqui do Planalto. Tá? Qual é mais ou menos a profundidade dessa sedimentação constante que está tendo? Mais ou menos 500 metros, né? Para baixo. Então, quase meio quilômetro para baixo de sedimento. E que está sempre aumentando constantemente. Talvez no período que foi feito esse estudo deu mais ou menos 500 metros, mas talvez hoje seja um pouco mais, né? Só a título de exemplo, para vocês entenderem que o Pantanal ele está rebaixando. Ou seja, porque está sempre entrando cada vez mais sedimento. Ou seja, ele está cada vez mais abaixando. Por quê? Está ficando cada vez mais pesado. Você entende mais ou menos como funciona essa dinâmica de placa? Eu vou tentar falar isso também quando eu tiver aula de apoio de geomorfologia, mas quanto mais você vai colocando de peso numa região, mais ela vai abaixando. Lembrem, as placas tectônicas elas estão se movimentando graças às ações do manto, certo? Então, vocês podem guardar a seguinte analogia para vocês. Imagina que vocês estão colocando um barquinho em cima da água, né? Quando vocês colocam mais peso em cima desse barquinho, ele vai afundando aos poucos, até chegar ao ponto que ele afunda mais ainda, sabe? E afunda de vez. É mais ou menos assim que funcionam as placas. Quanto mais peso tem em cima delas, mais elas afundam. E quando elas afundam, tem os processos de temperismo da rocha, né, de metamorfismo, enfim. Tem processos geológicos e geomorfológicos que acontecem com ela, certo? Portanto, o Pantanal, quando ele está sofrendo esse peso de todo o material que ele está recebendo do entorno, ele está afundando mais. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Podemos tocar o barco ou ficou um pouco nebuloso? Tá tranquilo, né? Beleza. Eu tô indo bem com calma, pessoal, porque realmente não é um tema fácil de se abordar, sabe? Precisa de bastante atenção, porque é muito detalhe, é muita coisa aqui que se escapar, a gente perde o fio da meada. Belezinha, né? Vamos lá dar continuidade. Bom, e agora, qual que é a teoria que o professor Aziz faz, né? Pelo menos do surgimento e do desenvolvimento do Pantanal. Para encurtar um pouco a história, né? Porque isso aí, mas para não ficar um pouco maçante da gente estar falando de termos muito técnicos aqui,
né, porque são mais ou menos 60, 70 páginas dele falando de como essas mudanças se deram, né? Ou seja, é muito importante? É. Só que no período que a gente está escolhendo aqui para as aulas, talvez não ficaria tão interessante, ficaria um pouco maçante. E aí eu acho que nesse modelo aqui fica um pouco mais tranquilo de vocês absorverem. O que acontece? Para esse modelo de base aqui que eu estou usando para vocês, é do Bergier, né? Do Ivan Bergier, que ele fez um livro chamado Dinâmicas do Wetland do Pantanal na América do Sul. O que é wetland? É pântano. Né? Vamos fazer uma analogia com o nome. Ó, wetland significa pântano. Pantanal, pântano, né? Conseguem fazer essa simulação? Então, o que a gente vê aqui no Pantanal tem já outras áreas do mundo que são mais ou menos parecidas. Talvez que não tenham a mesma riqueza de fauna e flora igual a gente tem, porém tem dinâmicas geológicas, geomorfológicas parecidas, certo? Então o Berger fez o seguinte estudo para gente, né? Primeiro, deixa eu localizar vocês um pouco melhor sobre a obra do Berger. Bom, ele aborda essa formação do Pantanal em um dos capítulos do livro dele. E nesse capítulo do livro, ele dá duas possibilidades para o surgimento do Pantanal, né? Ou seja, para a gênese do Pantanal. Porém, a gente sempre tem que lembrar, pessoal, que ainda faltam informações para a gente estabelecer qual é exatamente a origem do Pantanal. Precisa de mais estudos aprofundados ainda, né? Talvez fazer um pouco mais de sondagens, estudos de marcações, de como que se deu essas, quais são os elementos que a gente vê na paisagem que se remete a alguma era geológica específica. Então, precisa de estudos mais aprofundados. O que a gente vai abordar aqui são teorias, certo? Que ainda que talvez ainda precisem de mais estudos, mas que vai ficar aqui para vocês a título de conhecimento, né? Bom, os dois modelos, eles partem de mais ou menos de uma formação básica do Pantanal enquanto uma depressão interplanáutica, em que há essa grande abóbada. Ou seja, os dois modelos eles partem do mesmo conceito, que existe a abóbada e que é uma depressão entre dois planaltos, né? Isso é o que eles têm em comum. Bom, um outro conceito que eu acho legal de vocês saberem, que está no livro, inclusive, do professor Aziz, que ele vai chamar essa abóbada de boutonnière, né? Que é um termo em francês que significa casa do botão. O que é essa casa do botão, né? A casa do botão é isso daqui, ó. Quando vocês. Essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aí no Meet? É isso aqui, ó. É esse buraco onde o botão se encaixa. Olha como é que a visão deles de geomorfologia e geologia é uma coisa fascinante, sabe? Ou seja, eles entendem que o que está acontecendo com o Pantanal é mais ou menos o que acontece nessa casa do botão. Tem duas partes que estão mais ou menos seguindo de forma constante, e aí tem uma grande quebra e depois volta a ser constante. Ou seja, tem um escudo cristalino, aí cai nessa depressão aqui e depois volta a se manter constante. Olha como é que a visão deles é, sabe? Como que estudar os conceitos mais a fundo é uma coisa muito interessante, né? A analogia que eles fazem. Bom, ok, né? Resumidamente, né? O que ele quer dizer com isso, com casa do botão? É uma área que está vazia no meio de uma área de constante, sabe? É mais ou menos essa analogia que eles estão tentando fazer. E um outro conceito que eu acho interessante vocês souberem também, né? Repetindo uma coisa que a gente já falou, que a bacia está sempre em constante evolução. A gente entende os processos pretéritos, ou seja, o que vieram antes, a gente entende os atuais, mas a gente entende que vão ter futuros. O que isso quer dizer? Que a história vai estar sempre em constante evolução, sabe? Então a gente tem que entender que a bacia sempre está em desenvolvimento constante. Sabe? Não é um processo parado nem linear, mas sim constante. Bom, e beleza, agora vamos tentar entender como que funciona esses dois modelos, né? Entendendo mais ou menos como que é a história deles. Bom, eu vou falando das diferenças, sabe? Para vocês só se situarem dessas duas possíveis teorias para o surgimento do Pantanal.
Vou primeiro falar da parte que eles concordam. A parte que eles concordam é que começou no começo do Paleoceno e era extremamente plano. Porém, teve movimentos, digamos assim, de placas, e aí que, quando teve esses movimentos de placas, que eles começam a divergir um pouco nas teorias. Mas todos eles concordam que, no fim desse processo, o Pantanal vai ter se tornado uma bacia de deposição muito mais aprofundada, certo? Inclusive, esse modelo aqui, ele é bastante explicado nesse vídeo aqui, né? Então, quem quiser se aprofundar mais, tá aqui. Mas beleza, vamos entender os processos. Nessa teoria da direita, eles acreditam que o Pantanal, assim que depois teve os movimentos tectônicos, ele começou a se tornar uma bacia de deposição, logo nos primeiros processos. Já na outra teoria, ele acredita que teve uma desiccação, ou seja, que o relevo se tornou ondulado, e aí, ao longo do tempo, com a erosão físico-química e biológica, né, ele foi se aplanando. Aí depois que ele se aplanou, que aí se tornou uma bacia sedimentar. Já o outro não, ele acredita que assim que teve o movimento de placas, já começou a ter as deposições, né? E aí, depois de começar a ter as deposições, aí teve o aplanamento e aí, né, virou meio que uma camada muito mais profunda, né? Ou seja, tem a camada em roxo aqui da dissecação, que vocês estão vendo aqui, e tem essa camada vermelha, que é logo após os movimentos tectônicos. Percebe como é que é sutil? Isso se aplica, eu acho que praticamente quase todas as teorias da geografia. Todas elas, igual a gente já viu, até vocês viram também no estudo para a prova, elas são muito parecidas, sabe? São apenas elementos que mudam. Por isso que é importante, às vezes, a gente fazer o mapa mental. Porque a gente compara as duas coisas e a gente vê onde que diverge. Tá? E é nesses detalhes que a gente começa a ganhar aprofundamento na nossa visão geográfica. Quando a gente começa a entender nos detalhes o que muda. Mas, por enquanto, tá tranquilo? Conseguiram entender mais ou menos aqui como que se deu esse surgimento, essa evolução do Pantanal? Qual é essa visão do professor Aziz que ele passa no livro? Deu para dar uma clareada? Porque o principal que eu quero que vocês tirem aqui são direcionamentos. É uma introdução isso daqui, sabe? Vocês vão precisar aprofundar esse conhecimento. Vão precisar ir mais a fundo, se vocês quiserem que esse conhecimento realmente fique retido com vocês. Sabe? Não fiquem só presos à aula aqui, é o que eu sempre falo, né? Procurem essas leituras, essas fontes que eu coloco nos autores. Se quiserem mais leituras, podem me pedir que eu mando para vocês, sabe? Então, por enquanto, fica só com uma leitura introdutória, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos trazer uma outra teoria para vocês aqui agora, né? Tem essas duas, né, que são as mais difundidas e mais aceitas, na minha opinião, e tem essa daqui do estudo que foi feito por uma equipe, né, Souza, que são autores, né, Souza e Lani, que basicamente eles vão estar falando da origem da evolução do Pantanal Mato-Grossense, e foi um estudo que foi divulgado no Simpósio Nacional de Geomorfologia em 2006, né? Então, o que eles estão colocando aqui? Que teve três principais processos para o desenvolvimento do Pantanal, né, na leitura deles. Eu estou trazendo para vocês terem digamos assim, para vocês terem uma visão ainda mais ampla, sabe? Estou abrindo os horizontes para vocês, aí depois vocês podem estar aprofundando mais. Se vocês quiserem esse artigo, eu posso estar mandando também. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro processo? Bom, qual foi o primeiro evento da origem do Pantanal, né? Aconteceu durante o período Cretáceo, né? Vamos lembrar lá, 150 milhões de anos atrás, né? Lembrar daquela esteira geológica que a gente comentou aqui, né? Ele vai estar falando desse período aqui, o do Cretáceo. Ou seja, aconteceu 135 milhões de anos atrás. Aí ele vai estar falando tanto do Cretáceo inferior como do superior. Tá? É nessa faixa aqui, ó. Cretáceo, surgimento dos mamíferos no inferior, e no superior, extinção dos dinossauros e das formas de vida mais primitivas. Tá? Fica nesse balanço. Vamos voltar lá.
Ó, primeiro evento. A origem do Pantanal deve ser buscada nos tempos cretáceos, quando não existia a depressão do Alto Paraguai. Lembrando daquele conceito que eu falei para vocês mais tarde. Não tem como a gente se localizar no mapa antigo falando de Alto Paraguai, sendo que ele ainda não existia. Certo? Que é depressão do Alto Paraguai, sendo que ele ainda não existia. Sabe? Vocês têm que estar sempre localizando, levando em consideração como é o período geológico daquela época específico, porque aí você consegue fazer um mapa de evolução da paisagem, certo? Porque se vocês pegarem termos atuais de como é o relevo hoje e tentar aplicar no passado, vai dar uma certa confusão, entendeu? Então, é levar sempre em consideração o contexto geológico do período que vocês estão estudando em específico. Eu acredito que, por mais que o nosso curso não vá tão a fundo em áreas geológicas, igual a geologia, por exemplo, mas eu acho que é interessante a gente ter esse domínio, sabe? Eu acho que, assim como o professor Aziz coloca também, e alguns outros autores, a gente tem que ter pelo menos um conhecimento básico sobre a área geológica, porque eles vão ajudar muito a gente a entender uma série de processos, principalmente quando se trata de geografia física. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o que aconteceu? A área era elevada, fornecia sedimentos para as bacias do Cretáceo Superior. Lembrar, Cretáceo Superior, extinção dos dinossauros. Beleza? Que circunda na atualidade o Pantanal, representando pela bacia do Paraná, Chapada dos Guimarães e Parecis. Bom, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Que teve uma elevação, né, dessa área. Vamos lembrar por que elevou? Subducção, é, subducção da. Agora eu não lembro com exatidão, acho que foi a placa do Pacífico, se eu não me engano, e inclusive surgiu os Andes nesse processo. Ela sofreu uma subducção e aí elevou o Planalto Central, ou seja, ela entrou por baixo e levantou a placa sul-americana. Ok, teve o surgimento, ou seja, a área foi elevada, e aí teve o processo de denudação do relevo, né? Ou seja, ele sofreu intemperismo físico, químico e biológico, e aí foi acontecendo esses processos de ravinamento, né? Ou seja, ele foi se abrindo, ele foi meio como se fosse rasgando, sabe? Vou colocar nessas palavras mais simples, vou evitar de ficar usando os termos de geomorfologia para não ficar muito complexo. Então vou usar essas linguagens mais simples, tá bom? Ok, então ele foi rasgando e foi formando esses sulcos, esses ravinamentos, e aí começou a ter contribuição sedimentar. Ou seja, a partir do momento que tem uma parte mais baixa, o que acontece? Vamos lembrar novamente lá de como que funciona a dinâmica de fluidos. Parte mais alta para parte mais baixa. Então, a partir do momento que teve esses sulcos, esses ravinamentos, começou a receber mais contribuição da parte mais alta. Ou seja, aprofundou ainda mais esses rasgos, entre aspas, né, esse ravinamento, essas falhas que foram surgindo no relevo. E vamos lembrar, né, que isso demora milhões e milhões de anos, né? Não é uma coisa que a gente vai ver assim dentro do tempo humano, tá bom? Vamos lá. Esse é o primeiro evento. Segundo evento, no final do Cretáceo, esforços tensionais relacionados ao sorgimento em blocos de plataforma brasileira relacionado à orogênese andina. Ah, então aqui não foi o sorgimento da placa do Pacífico, e sim do Atlântico. É isso. Então, foi a do Atlântico que entrou primeiro. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, né? Foi essa placa aqui, ó. Vou mexer meu mouse aqui, ó, do Atlântico. Essa daqui que fez uma subducção, foi primeiro essa, aí depois a do Pacífico, né? Ou seja, um processo diferencial. É isso. Eu tô lendo com vocês, pessoal, também, além de ser uma revisão para mim, eu também aprendo junto nesse processo, né? É um processo múltiplo, assim. Mas beleza, então agora sim, né, teve o sorgimento do Planalto Central, né, com a vinda da orogenia dos Andes. Ou seja, o orogênese é o quê? É o processo de elevação dos Andes. Ou seja, ele elevou. Por quê que ele elevou? Que a placa do Pacífico entrou embaixo. Beleza. Então teve e promoveu um processo de desestabilização tectônica, acontecendo os dobramentos e falhamentos. Ou seja, vamos lá. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Ó, a placa do. Vamos voltar aqui no Brasil, que é bom para entender. Ó, a placa do Atlântico entrou e aí levantou a brasileira. Beleza, ela já estava inclinada, certo? No momento que entrou a parte da placa do Pacífico,
ele, além de subir um pouquinho, ele quebrou, sabe? Vocês conseguem ter essa visão? Ele estava inclinado, subiu e aí teve falhas e dobras, porque ela já estava mais ou menos inclinada, sabe? Aí quando inclinou do outro lado, ela deu dobramentos e falhas. Ou seja, ele meio como, entre aspas, né, muitas aspas no que eu vou colocar, né, só para ser um pouco mais didático, ela quebrou, sabe? Ela teve dobramentos e falhas, certo? Porque eu falo quebrou, mas não é bem que quebrou, porque ela não é uma coisa, é um maciço, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele é maciço, ele é um pouco maleável. Então ela meio que dobrou. Ela não quebrou, ela dobrou, essa que é a palavra certa. Então ela teve dobramentos e falhas, porque teve um sorgimento consecutivo. Sorgueu primeiro o Atlântico, depois o Pacífico, né? Ou seja, a do Atlântico entrou por debaixo da placa sul-americana, depois o Pacífico, e aí teve dobramentos e falhas. É como se fosse uma folha de papel, né? Se vocês quiserem, depois vocês podem fazer esse exercício, né? De levantar uma parte do papel e depois levantar a outra. A gente vai ver que ele vai dar uma dobradura, certo? Porque além de dobrar, ele coloca um pouco para frente, né? Acho que fazendo o exercício, né, mais para frente, vocês conseguiram entender, acho que talvez um pouco melhor. Então foi isso que aconteceu. A placa estava inclinada e aí inclinou do outro lado, resultou nos dobramentos e falhas. Aí gerou esse resultado aqui. Então, tá vendo como é que era mais ou menos a geomorfologia aqui, ó? Tá vendo? Não era tão modificada assim. Porém, quando teve os dobramentos e falhas, ó, percebe-se que ficou mais diferenciado, ficou um pouco mais movimentado o relevo. É por isso. Beleza. E aí, aquela coisa, né? Continua o processo denulacional, né, de aplanamento do relevo. E, por fim, qual que é o último evento, o último processo que acontece? Esse daqui, ó. Terceiro evento. A partir da reativação da tectônica do pós-cretáceo, a superfície passou por um processo de abatimento diferenciado, vinculado aos longos processos erosivos que originou a bacia sedimentar que está inserida no Pantanal Mato Grossense. O que é isso? O que é abatimento? Significa que o terreno que era alto, ele foi abaixando por conta da erosão, por conta da deposição sedimentar. O que é isso? O que é abatimento? Significa que essa parte aqui mais alta, ó, ela foi dissecando, 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 até ficar mais plano, e todo esse sedimento que estava no alto foi para a parte mais baixa. E não só sedimento, como também os rios, as águas. Então ele foi tendo isso que é o processo de abatimento, quando ele vai caindo aos poucos, assim, ao longo dos processos erosivos, né? E aí, como é uma parte que vai estar mais baixa, vai estar recebendo contribuição dos rios, de águas. E aí foi, sabe, rebaixando cada vez mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Vocês conseguiram entender mais ou menos como é essa teoria aqui? Ela se relaciona um pouco com as outras também em algumas questões. É um artigo muito bom que foi feito esse daqui, né? Se vocês quiserem, eu posso passar também para vocês estarem dando uma leitura. Mas tá tranquilo? Entenderam? Então, podemos dar como entendido essa parte do surgimento do Pantanal? As teorias, os caminhos? Tá tranquilo para vocês, pessoal? Então, vamos lá. Pantanal e o TRR, ou seja, a Teoria dos Refúgios e Redutos. Agora, eu vou perguntar se todos vocês estão aí, para que eu vou mostrar um vídeo que explica um pouco dessa teoria. Tá todo mundo aí? Estão conseguindo ver o vídeo? Confirmem para mim no chat se tá aparecendo o YouTube. Tá. Eu vou soltar o vídeo, aí eu vou. Apareceu aqui, beleza. Eu vou soltar o vídeo, aí eu quero que vocês me confirmem se vocês estão ouvindo, tá bom? Não dá para ouvir, né? Beleza. É o seguinte, então. Deixa eu ver como é que eu posso compartilhar aqui. Vou mandar o vídeo para vocês aqui no chat. Deixa eu ver aqui.
nas ferramentas de compartilhamento tem como sair o áudio também. Tá, já sei. Eu posso fazer para vocês escutarem, só um segundo. Tá, eu vou fazer um processo, aí vocês me respondem no chat se vão estar ouvindo, tá bom? Tentar aumentar o som. Vamos ver agora se vocês escutam. Me respondam no chat, tá bom? Que o mar e a floresta têm em comum. Há milhares e milhares de anos, o nível do mar desceu a 100 metros do seu nível normal. O clima ficou mais frio e seco, abrindo espaço para a caatinga. As florestas recuaram para os pontos mais úmidos e isso possibilitou a preservação da vida. A esses locais isolados deu-se o nome de reduto ou refúgios. Neles, a biodiversidade tropical se preservou e evoluiu. A mesma espécie teria ficado dividida em vários refúgios, separados por barreiras ecológicas. A caatinga é uma delas. E com o tempo, novas espécies surgiram. Esta seria uma das explicações para a enorme biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Nas eras de mudanças climáticas radicais, a vegetação tropical se refugiava em locais isolados. Quando as condições climáticas voltaram a ser as mesmas, as barreiras ecológicas desapareceram e as matas originais retomaram o território perdido. As espécies, separadas por longos períodos, voltaram a conviver e havia agora muitas espécies novas. Entenderam mais ou menos? Videozinho bem básico aqui, ele trata exatamente do que é essa teoria dos refúgios, né? Que a gente tanto comenta. A teoria do refúgio é basicamente isso, pessoal. É o caminho, digamos assim, de movimento da paisagem, sabe? A gente entender que é um processo dinâmico, ou seja, que ele acontece, por exemplo, a partir do momento que teve os movimentos, teve os isolamentos, porque assim, o que acontece? Uma palhinha sobre climatologia um pouquinho. Por exemplo, a nossa história climatológica, ela é dividida em dois períodos, né? Que ficam se alternando, que é os períodos de interglaciação e glaciação. Ou seja, períodos de resfriamento e períodos de aquecimento da Terra. O que acontece? Os períodos de glaciação, eles vão reter, né? Imagina, gelo congelando, vão reter parte da água, certo? Ou seja, vai ter um abaixamento, ou seja, vai rebaixar o nível do mar. Igual teve aqui no videozinho que a gente viu. Deixa eu ver se eu consigo achar a parte exatamente da água abaixando para explicar isso melhor. Ó, tá vendo? Ó, água baixando. Por que isso acontece? As geleiras, elas vão concentrar parte da água, certo? E aí vai ter um rebaixamento. E aí quando tem o rebaixamento, o que acontece? Mais ou menos seguindo a mesma lógica do vídeo. Vão estar a insurgência de vida nessas novas áreas que foram abaixadas. Por quê? A gente entende que esse processo de resfriamento e aquecimento demoram muitos milhares de anos. Então, tipo assim, teve o rebaixamento e aí passou vários milhares de anos, ou seja, tempo suficiente para a vida se desenvolver, e aí, digamos assim, criou esses redutos ou refúgios, ou seja, áreas em que antes não havia como se morar, agora tem. Por quê? Porque teve esse rebaixamento. Né? Então vamos tentar entender como se deu esse processo. Aí, durante o processo de glaciação, foi esse. Porém, a gente não está durante o nosso período atual, da nossa. Que a gente está passando na área geológica atual, não é um período de glaciação, é de interglaciação, ou seja, de descongelamento, de aquecimento. Ou seja, vai acontecer o processo oposto ao do vídeo, né? Porque vai descongelar geleiras e a água vai subir de novo. Isso aconteceu ao longo de vários milhares de anos. E aí, quando sobe, aquela área que estava com vida some,
né, por um tempo, e depois ela volta. Ou seja, um processo de glaciação ou interglaciação. E lógico, eu estou falando aqui só da água. Tem a geomorfologia, tem a geologia, tem os movimentos tectônicos. Então, a teoria dos redutos e refúgio é isso. São áreas que às vezes ficam habitadas ali e depois não vão estar mais por conta dessas variações geológicas, climatológicas e geomorfológicas. Ou seja, isso que ele fala quando fala barreiras naturais. São essas variações que teve ao longo de milhões de anos. Conseguiram compreender mais ou menos o que é essa teoria dos refúgios redutos? Né? Pelo menos a ideia inicial dela. Lembra, pessoal? O importante é que vocês peguem a ideia, sabe? Que vocês consigam assimilar pelo menos o que está sendo passado, ou seja, pelo menos o básico. E aí, durante as leituras, vocês aprofundam. Então, pelo menos o básico, a ideia inicial, vocês conseguiram ver? Conseguiram compreender mais ou menos? Alô, estão me ouvindo? Deixa eu ver se meu som já não bugou. Não, tá normal. Entendeu mais ou menos? Tá. Então, vamos ver como é que o texto tá na parte prática. Agora vamos. Tá, se a gente com o vídeo ali deu pra. Ah, tranquilo. Então, já que ficou mais ou menos, vamos para a parte do texto, então. Vamos ver se no texto fica mais fácil de entender. Lembra, pessoal, eu quero que vocês entendam a ideia. Temos uma ideia das matérias que fizemos. É isso. É isso que eu quero, tipo, biogeografia. Exato. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês peguem a ideia. Porque não adianta eu pegar essa teoria dos refúgios e dos redutos e tentar abordar ela de forma muito aprofundada com vocês. Porque o conteúdo, na minha opinião, não vai render. Entendeu? Então, eu quero que vocês peguem a ideia. Eu quero que vocês entendam que foram processos de glaciação, interglaciação, né? Ou seja, de congelamento, e descongelamento, que foi processo de movimentos geológicos e geomorfológicos, ou seja, foi uma série de acontecimentos que teve ao longo das eras geológicas que foram criando tanto redutos como refúgios, né? Ou seja, refúgios e redutos para quem? Para os animais, para a vida. Era um refúgio para o animal ali, né? Por causa devido a uma barreira ecológica, ambiental que foi colocada ali no naturalmente, tá? Como a água, como uma diferença de geologia, né? Por exemplo, a gente sabe que quando tem o sorgimento de um planalto, tem alguns animais que não vão conseguir transitar mais de um lugar para o outro, certo? Por quê? Dá um exemplo, para deixar um pouco mais simples. Ó, um exemplo. Beleza. Ó, vamos fazer uma placa aqui, mais ou menos, né? Um quadrado aqui que é mais fácil. Vou fazer aqui no meio. Beleza. Ok. Aí vamos supor, tem um animal que está morando nessa parte, certo? E ele transiciona dessa parte daqui, essa parte direita da placa para a parte esquerda, certo? Ou seja, ele tem um livre trânsito aqui porque a placa está com relevo aplanado. Porém, quando é criada uma barreira natural, né? Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui de uma barreira natural. Ou seja, esse relevo ele passa por modificações, pode ser sorgimento ou subducção do relevo, pode ser qualquer movimento. Eu não vou entrar muito no critério dos movimentos para não ficar muito complexo. Então, vamos supor que aí criou-se uma barreira natural, né? Criou-se um planalto. Peraí, deixa eu fazer diferente. Beleza. Vocês concordam que dependendo do animal, ele não vai conseguir mais transicionar, igual ele fazia antes, daqui para cá, porque ele não, talvez não tenha condições suficientes para poder conseguir atravessar esse planalto. Sei lá, ele não voe, por exemplo. Então, vai ter barreiras naturais que foram criadas por eras geológicas específicas que impedem que tenha a transição deles. Então, de certa forma, vamos supor que
tem um animal diferente aqui. Deixa eu só colocar aqui, né? E que esse animal antes não vivia aqui por conta que esse da direita era um predador dele, por exemplo. Né? Explicando meio que uma relação de biologia, porque explica bastante, porque o Aziz Absaber, ele traz pra gente uma relação da geografia que antes não era feita, que é a geografia conseguindo fazer uma relação com a biologia, igual vocês colocaram, biogeografia. Antes o Brasil, o geografia não tinha esse entendimento. Ela não conseguia fazer essas discussões igual eu tô fazendo com vocês aqui agora. Por isso que o trabalho dele é importante, sabe? Porque agora a gente consegue discutir isso. Agora a gente consegue explicar por que, que tem esse animal aqui e por que, que tem esse daqui, certo? Porque esse animal 2 aqui, que eu coloquei de verde, ele era predado, né? Ou seja, ele era morto por esse daqui. Mas aí, como tem essa barreira natural, agora ele pode começar a viver aqui. E aí você entende que isso explica um pouco por que, que a fauna e a flora do Pantanal é tão rica. Vocês começam a entender por que, que às vezes ela se torna tão complexa e tão envolvendo tantas espécies diferentes, com características totalmente diferentes? Porque teve esses movimentos, teve essas modificações ao longo das eras geológicas. Ou seja, foi um movimento que, digamos assim, foi moldando a fauna e a flora daquela região. Foi criando relações que foram favoráveis para a vida ser desenvolvida daquele jeito naquela região. Isso que é a teoria dos refúgios e redutos. Então, aqui seria um refúgio para esse animal, correto? Porque se ele vai morrer para esse daqui, não tem por que ele ficar daquele lado, né? Aí ele fica aqui. Aí se torna um refúgio para ele, né? Talvez, se ele seja um animal que não seja que não se dê bem com água, por exemplo, que ele não viva dentro d'água, que ele não respire dentro d'água, né? Aí essa parte aqui, ó, vamos supor, vamos dar um outro exemplo, mas um pouco complexo. Vamos supor que essa parte aqui tivesse dentro d'água. Essa daqui, ó. Essa parte aqui de agora, aqui, ó. Já toda submersa aqui, né? Ou seja, que a água vai até esse nível aqui. Aí teve um movimento de subducção da placa, né? Ou seja, a placa entrou por aqui de baixo. Vou colocar de outra cor. Entrou aqui por debaixo, né? Ou seja, fez esse movimento aqui. Ou seja, a placa da oceânica veio para baixo e ergueu esse planalto. E aí, quando teve o soerguimento, o que estava debaixo d'água subiu. Ou seja, o que estava debaixo d'água agora não está mais. E agora, por não estar mais, agora pode haver essa vida específica aqui, porque esse animal aqui que antes não podia viver dentro da água, agora ele vive nessa região porque não tem mais água, porque essa parte foi sorguida. Aí criou um refúgio. Ficou mais claro? É basicamente isso que o Aziz Absaber está fazendo com a teoria dele. Ele está trazendo a geografia para discutir biologia também. Você entende que a gente está discutindo vida aqui? A gente não está discutindo só geomorfologia, geologia, sabe? A gente está discutindo biogeografia. Talvez por isso que vocês viram essa parte desse livro do Aziz Absaber na disciplina de biogeografia. Estão vendo como as coisas se amarram? Vocês viram por quê? Porque isso daqui, o que o Aziz Absaber está fazendo é uma profunda contribuição para a biologia através da geografia. Ou seja, a gente está explicando o porquê, como que a geografia influenciou na vida, como que a geografia influenciou para devidas espécies estarem onde estão. Sacaram a ideia? É basicamente isso. Tipo assim, é o conceito inicial, sabe? É o começo. Eu acho que para vocês tem que ter isso em mente quando vocês forem ler e estudar. Sabe? Essa que é a função das aulas de apoio, é ser uma coisa básica, pra vocês pegarem a ideia inicial. E aí, para vocês aprofundarem, como que vocês vão fazer isso? Lendo, né? Pegando a obra em si e tentando entender em toda a sua complexidade. Pesquisando, indo mais a fundo, pegando as leituras que eu vou passar para vocês. Sabe? É isso que eu quero que vocês saiam daqui, que vocês saiam daqui com
o básico, a ideia básica, e aí, através das leituras, vocês aprofundem. Porque se eu tentar aprofundar esse assunto com vocês sem as leituras, vai ficar complexo, entendeu? Não vai ter tanto aproveitamento assim, entendeu? Então, essas aulas aqui não fiquem só presas a ela, busquem ler também, busquem estudar, vão a fundo, vão tentar ver como a coisa é na prática, sabe? Por exemplo, eu estou falando de uma obra para vocês, por exemplo, né, igual essa daqui do Aziz Absaber. Não fiquem só presos à aula, vão à obra também, tentem ler, estudar ela, tentem se direcionar, que aí, às vezes, o que eu estou dizendo aqui ganha mais profundidade. Vocês começam a ter esse domínio dos conceitos. Tranquilinho, conseguiram entender a teoria? Ficou um pouco mais lúcido? Ficou melhor? Tá tranquilo? Bom, tranquilo, creio que sim, beleza. Então, vamos lá. Tá. E como que o professor Aziz escreve isso no livro, né? Vamos lá. Agora a gente tá fazendo que processo? Eu tô ajudando vocês a, durante a leitura, vocês conseguirem identificar elementos importantes para o entendimento da teoria. Vamos lá, isso aqui é a página 64 que eu peguei do livro, para vocês estarem entendendo mais ou menos como que é o caminho. A qualidade não está muito boa, mas eu vou estar lendo aqui com vocês. Bom, o que ele fala quando ele começa a explicar sobre essa teoria dos redutos e dos refúgios, né? Inclusive, tá até errado aqui, ó. Pronto. Só para dar uma pincelada, mas beleza. Ele diz que essa teoria ela é nascida das considerações sobre as flutuações climáticas do Quaternário na América do Sul e Central. Pô, peraí. Você lembra que eu falei disso para vocês lá no começo da aula? Lembra? Que, ó, antes dele falar da teoria dos refúgios, ele fala das flutuações climáticas e das mudanças ecológicas. Ou seja, ele entende que você já passou por essa parte e teve uma compreensão dela. Então, se você teve uma compreensão dela, você vai conseguir entender mais ou menos o que ele está trazendo de novo. Né? Um exemplo. Vamos continuar vendo. América do Sul e Central constituiu-se numa das mais sérias tentativas de integração das ciências fisiográficas com as ciências biológicas. O que a gente acabou de comentar? Da geografia trabalhando na biologia. Exatamente isso. Fisiográficas é geografia física. Ciências biológicas, biologia. Ou seja, o que o professor Aziz Absaber está fazendo é uma integração das ciências fisiográficas, geografia física, com as ciências biológicas, com essa teoria dele. Vocês estão vendo como que, tipo, as coisas ficam amarradas quando estão no texto? Tipo assim, conceitos que eu falei para vocês, assim, ao longo da aula, aqui ele coloca tudo numa página. Por isso que é uma leitura que tem que ser feita cadenciada, de forma lenta. Ó, em sua essência, a teoria dos refúgios e redutos cuida das repercussões das mudanças climáticas do quaternário sobre o quadro distributivo de floras e faunas. Que é isso que ele colocou aqui? É o desenho que eu fiz para vocês. Né? Quando muda o clima, vai ter mais ou menos água, e algumas áreas que antes não tinha, que tinha muita água, vão deixar de ter, né? Ou seja, vão ser igual, por exemplo, a gente pode pegar o processo atual. Por exemplo, o que acontece com a maré dos mares? Durante o período da manhã, né, a maré reduz. E aí, ao longo do dia, o que acontece? A maré sobe. E aí, algumas praias ficam inacessíveis. Ou seja, praias que só são acessadas durante o dia, né? Porque a água baixou, aí você pode usar a praia lá normal. Porém, quando chega o final da tarde, a praia, o nível do mar sobe e aquela praia some, e aí você perde o acesso a ela. Eu dei um exemplo de praia, durante evento diurno e noturno. Agora, aumentem isso, né? Aumentem essa escala para nível geológico, para nível global. Né? Para processos em que o nível do mar baixou de forma global em vários lugares do mundo, em especial o Brasil. E aí surgiu esses redutos, esses refúgios, surgiu esses lugares que a vida pode acontecer graças a essa modificação climática. E aí altera o quê? A distribuição de floras e faunas, igual eu expliquei para vocês no exemplo lá do desenho. Ou seja, tá vendo? 3 tópicos aqui que eu falei ao longo de toda essa aula, tá tudo em uma página só.
Percebe como que a leitura tem que ser feita de forma cadenciada? Vocês têm que pegar e dividir as coisas aos poucos e absorvendo aos poucos as ideias. Vamos continuar. Ó, em tempos determinados, né, ou seja, em eras geológicas específicas, ao longo dos espaços físicos, paisagísticos e ecologicamente mutantes, né? Ou seja, que estão em constante mudança. Tal como ela foi elaborada no Brasil, pela contribuição de diferentes pesquisadores, a teoria dos refúgios redutos diz respeito, sobretudo, à identificação dos momentos de maior retração das florestas tropicais, por ocasião da desintegração de uma tropicalidade relativa pré-existente. O que ele disse aqui? Que, basicamente, a teoria dos redutos e dos refúgios, elas vão falar o seguinte, o que elas vão ajudar a gente a compreender, né? Quais são os marcos temporais da teoria dos redutos e dos refúgios? É o período em que tem retração das florestas tropicais, ou seja, quando elas diminuem, ou seja, quando elas recuam, né? Vamos lembrar, a água avançou, a floresta recua. Por quê? Aquela água que quando tem excesso de água, ou seja, que tem saturação do solo, a vegetação ela morre se ela não estiver adaptada para aquilo. Né? Vamos lembrar, né, que florestas densas elas têm um equilíbrio em nível de água, elas não podem chegar ao ponto da saturação, porque senão elas não conseguem se desenvolver. E aí, quando avançou o rio, ou seja, avançou o rio não, perdão, avançou os mares para aquelas áreas que antes estavam mais baixas, né, suprimiu a vegetação, ou seja, fez ela retrair, ou seja, ela recuou para a parte mais alta, porque aquela parte mais baixa que antes não tinha água, agora tem. E esses são os marcos onde tem, onde não, onde tinha que deixou de ter, sabe? E onde não tinha que começou a ter florestas. Esses são os marcos da teoria dos refúgios, sabe? É por aí. Percebem? Tipo assim, são muitas coisas que estão sendo colocadas aqui. A gente tem que ler com calma, a gente tem que entender com calma esse processo. Isso é uma página. E o livro tem, né? E eu tô falando para vocês lerem mais ou menos ali, se vocês forem, mais ou menos 72 páginas, né? 78, não lembro agora o certo. Cada página vai ter uma contribuição gigantesca para te fazer, sabe? Por isso que a referência no final que o professor Aziz coloca são quase 6 ou 7 páginas, sabe? Só de referências bibliográficas para você ler. Porque isso aqui é um todo complexo. É um livro que tem muitas nuances, sabe? É um livro que tem muita coisa a contribuir para a gente. E, portanto, tem que ser lido de forma cadenciada. Porque senão você não consegue absorver todas essas informações. Vamos continuar ali na página. Ó, por ocasião da desintegração de uma tropicalidade relativa pré-existente. Ok. Nessa contingência, massas de vegetação outroras contínuas, ou mais ou menos contínuas, ficaram reduzidas às manchas regionais de florestas em sítios privilegiados. O que ele está falando aqui? Exatamente o que a gente já comentou. Que quando a vegetação estava seguindo um contínuo, ou seja, ela estava avançando até aquela parte onde tinha um mar, né? Ou seja, aquele exemplo que a gente deu do pente lá. Vegetação, ela estava avançando até onde ela podia, ou seja, até onde compreendia o mar, né? Ou seja, ela avançou mais ou menos até aqui, ó, certo? Porém, ó, vamos continuar lendo. Ó, outroras contínuas, ou seja, que ela ia até esse ponto. Porém, quando teve os movimentos, né? Ou seja, teve o desenvolvimento, o avanço do mar, aquelas áreas que antes eram contínuas, né? Se retraíram, ou seja, recuaram. Mais ou menos isso que ele está falando aqui. Tá? Formando sítios privilegiados. É exatamente aquela questão dos refúgios. Ou seja, são áreas que antes não. É tipo assim, é aquela coisa. Como é que eu posso colocar isso daqui de uma outra forma para vocês? Vocês têm que guardar na mente de vocês que é um processo dinâmico, sabe? Vocês têm que ter em mente que a paisagem ela vai se movimentando, que ela é dinâmica, que ela é um movimento,
sabe? Principalmente quando a gente está falando de eras geológicas, uma coisa de uma macro escala. Vocês têm que guardar em mente que ela está sempre em interação constante. Se tem mais água e aquelas florestas não estão adaptadas para um alto índice de saturação. O que é um alto índice de saturação? Muita água, elas morrem. E aí, se elas morrem, elas vão ter que, né, essas árvores, elas vão ter que ficar aí nas áreas mais altas, para não morrerem por causa da alta saturação. E aí, se aquele mar recua, ou seja, diminui o índice de saturação, elas podem voltar a estar habitando aqueles lugares. E aí, nesse processo de modificação, imagine isso acontecendo em várias áreas do Brasil, sabe? Áreas que abaixam, outras áreas que aumentam por causa do movimento geológico, áreas que o mar adentra, áreas que o mar recua, sabe? Foi criando um todo complexo, foi criando sítios privilegiados para aquelas determinadas espécies, naquela flora ou fauna. É isso, pessoal. É isso que é mais ou menos a leitura quando estiver lendo a obra. É vocês pegarem parte por parte e tentar entender o que está sendo dito para vocês ali. Entendeu? É entrar em detalhes. Isso aqui eu acho que é só um slide a mais. É isso. Conseguiram entender como que vocês fazem esse processo da leitura? A gente aí pode ir para a parte das recomendações? Ficou alguma dúvida? Alô, tranquilo? Estão vivos? Deu para entender bem. Percebam que eu vou bem cadenciado mesmo. Às vezes eu fico até soando um pouco repetitivo. Às vezes até um pouco cansativo, mas eu opto por esse método porque é para fortalecer mesmo a ideia para vocês. Vocês guardarem bem a ideia. Entendeu? Porque eu tenho certeza que quando vocês forem ler textos e livros científicos daqui para frente, depois dessa aula, o jeito de vocês interpretar as coisas vão ser diferente. O jeito que vocês vão abordar elas. Aí beleza, então. Vamos continuar. Tópico final, né? Estamos caminhando aqui para a finalização da nossa aula. Recomendações de leituras e bibliografias, né? Primeira bibliografia que foi utilizada aqui nessa apresentação, né? Além, lógico, dos artigos, dos vídeos, das imagens e tal. Bibliografia, né? Ou seja, os livros. Dois livros principais. O primeiro é esse Brasil, Paisagem de Exceção, que nele já tem uma bibliografia vasta, são muitas, muitas leituras que o professor Aziz fala. E o outro é Os Domínios da Natureza, Potencialidades Paisagísticas, né? Esse daqui, ele vai estar fazendo uma ponte mais ou menos interligada com esse daqui, Brasil, Paisagem de Exceção. Vale lembrar que, fora esse, tem os domínios morfoclimáticos também, né? Porque acontece, como é que funciona? O professor Aziz, algumas obras, ele fazia primeiro um artigo e depois compilava no livro. Por exemplo, esse livro aqui, ele tem um artigo em específico que é só sobre a teoria dos refúgios dos redutos. E aí esse livro, ele entra como se fosse um compilado de vários artigos ali, sabe? Lógico, sendo que reescritos, sendo modificados, sendo melhor adaptados para o livro. Não? Mas esses dois aqui, sabe, vão ampliar muito o horizonte de vocês para como que o Brasil se desenvolveu, sabe, ao longo das eras geológicas. É um trabalho que é como se fosse a parte prática da nossa disciplina, sabe? É como se assim, beleza, vamos pegar todo esse conteúdo teórico que a gente está aprendendo na disciplina e vamos aplicar alguma coisa. Vamos aplicar ao Brasil. Tá aí, duas obras. Tá bom? Então, duas excelentes leituras que eu recomendo para vocês, ainda dentro desse tema, né? Vamos lá. Leituras mais específicas, um pouco mais abrangentes. Uma coisa que acontece muito do Pantanal, que eu não entrei muito a fundo com vocês, porque senão ia ficar muita coisa, é a relação do ambiente agrário do Pantanal, socioeconômico e conversão da biodiversidade. O que acontece? Há muita atividade pecuária dentro do Pantanal, né? Ou seja, tem algumas áreas também que tem uma relação do agronegócio, né? Ou seja, tem uma discussão ambiental, né? Ou seja, tem algo a ser conservado. E aí, sobre isso, eu trago a obra para vocês da Onélia Carmen, né, e da Nelly Tocantins, que inclusive
Eu tenho em PDF esse livro, né, que foi feito em parceria com o Jeca, que aqui nele eles vão dar essa abordagem desse outro panorama que eu não trouxe aqui para vocês. Ou seja, é uma leitura como se fosse complementar, que vai complementar essa aula. Ou seja, ela vai abordar como que é essa relação desse grande panorama, é, dessa grande biodiversidade que é o Pantanal e por que é importante conservar e como que está sendo feitos esses agravantes, sabe? Outro livro do Neer, né, que mais uma vez está com a Nélia Carmen e com a Sônia Regina Romancini e com a Gisele Daranora, né, professoras do nosso departamento. Qual capítulo específico? Esse livro ele aborda várias temáticas, né, importantes para cultura e representações, mas o capítulo específico que é interessante para vocês lerem é esse daqui, ó, Pantanal Mato Grossense, Patrimônio, Cultura e Sustentabilidade Ambiental, que é um conceito que a gente não entrou muito sobre, que é a questão da gente conviver com o Pantanal, ou seja, a gente extrair do que é necessário, porém, ao mesmo tempo, conseguir viver em equilíbrio, sabe? Isso é sustentabilidade ambiental, página 232. E por fim, né, a parte social que eu também não trouxe aqui para vocês, por exemplo, a pesca profissional artesanal no Pantanal Norte Mato Grossense de Cuiabá. Ou seja, são obras que vão tratar muito mais dessa parte cultural, dessa parte urbana, dessa parte, digamos assim, mais da geografia humana, sabe? Ao mesmo tempo que esse daqui vai fazer uma junção com elementos físicos, esse daqui, essas três obras vão contribuir da parte humana para vocês, sabe? Sobre o Pantanal, que eu não trouxe aqui para não ficar muito denso. Entendeu? Eu acho que é basicamente isso, né? Muito obrigado a todos, né, por estarem aqui presente. Eu acho que é basicamente isso que a gente poderia estar abordando aqui. Ficou alguma dúvida pro pessoal que está aqui ao vivo? Tranquilo? Todos esses livros aqui eu tenho em PDF, tá? Se vocês quiserem ler algum em específico, é só me pedir que eu envio. Né? E esse modelo de slide eu peguei do Slides Go, né? Aqui tá quem fez. E basicamente é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, né? Vou finalizar a aula.